Muito bem, de volta com o nosso programa Escola da Fé, já para o último bloco. Eu queria dizer o seguinte: nesses programas que eu estou falando dos sacramentos, as pessoas têm muitas dúvidas. Então, sempre no terceiro bloco, eu vou reservar um tempo para responder dúvidas. Então, aqui chegam dúvidas durante o programa, né? A produtora do programa traz para mim no terceiro bloco e eu vou responder. Então, quem quiser mandar sua pergunta, mande, que a gente vai respondendo aí no final do terceiro bloco, tá? Eu quero lembrar que a Canção Nova vai fazer aqui do dia 13 a 15 de março um acampamento muito importante que é sobre as tribulações, né? Todos nós somos tentados, todos nós temos problemas, as tribulações. A palavra tribus, do latim, quer dizer atrito, né? Atrito. Inclusive na engenharia mecânica tem uma cadeira chamada tribologia, não tem nada a ver com tribo de índio. É uma cadeira que estuda o atrito, atrito de superfície, atrito de rolamento, atrito de eixos, etc. Então, a tribulação são esses atritos da nossa vida, essas adversidades, essas lutas, né? Então, de 13 a 15 de março, aqui na Canção Nova, tem como tema fortes na tribulação, fortes em Deus. E tem como lema, o Senhor é fortaleza em tempos de tribulação. Quem é que vai estar pregando? Eu estarei pregando, vai estar a Luzia Santiago, Salete Ferreira, o Padre Fabrício Andrade, Rubens e Tânia, que é um casal da comunidade de Canção Nova, um casal muito maduro, Alexandre Oliveira, também da comunidade, o Carlos Biongini, que é do Ministério de Música e Ministério de Adoração e Vida, né? Enfim, de 13 a 15 de março você está convidado a participar aqui. Quero rapidamente mostrar alguns livros que você pode adquirir aqui na Canção Nova, livros que ajudam a nossa espiritualidade. Eu especialmente estou muito preocupado com livros assim de aprofundamento espiritual, né? Então, tenho feito um trabalho de resgatar livros antigos de espiritualidade muito bons. Por exemplo, A Prática da Humildade, do Papa Leão XIII. Uma maravilha de livro, uma maravilha. Leão XIII lá de 1800, tá? Um outro livro antigo, maravilhoso, Bem-aventurados que têm fome, fome de Deus, é de um padre alemão, já falecido, padre Richard Graf. Uma beleza de livro, uma beleza. São livros todos de espiritualidade, para você viver em Deus, você ter vida interior, você ter vida de contemplação, você ser forte em Deus, né? O mistério da nossa conformidade com Cristo, uma maravilha. São Paulo, acabei de falar, né, que São Paulo diz que o Espírito Santo nos leva à estatura adulta de Cristo. É esse livro aqui. Como você se conformar com Cristo, chegar à estatura de Cristo. Também é um padre que já faleceu, o padre J.L. Callens, né? Joseph Callens, já falecido. Esses livros todos são livros que me fizeram muito bem. Livros que toda noite eu leio assim, meia hora, livro de contemplação. Então, por isso que esses livros são agora, nós estamos trazendo aqui. Tempo de Quaresma, por que confessar, como comungar bem. Também 2 livros que ajudam você aí, né, que não sabe como confessar, não sabe como comungar direito. Construir o Homem e o Mundo, esse livro aqui, há 40 anos atrás, Monsenhor Jonas usava conosco na nossa formação. Para você construir o mundo, você primeiro tem que construir o homem. O lema da Canção Nova qual é? O lema da Canção Nova foi tirado desse livro. Homens novos para um mundo novo. Construir o homem e o mundo. O Combate Espiritual é um livro que foi de cabeceira de São Francisco de Sales, doutor da Igreja. Não quer dizer mais nada, né? O Combate Espiritual. E tem muitos outros livros, né? Jesus Cristo é Deus? Não tem livro melhor para quem duvide disso. Esse livro é fantástico. É um padre chamado José Antônio de Laburu, um padre espanhol, um jesuíta. Esse é outro livro que quem colocou na minha mão há 40 anos atrás foi Monsenhor Jonas. Há mais de 40 anos, né? Beleza. Eu gostaria de mostrar também aqui um livro só, onde tem os 7 sacramentos, né? Você está vendo aqui a cruz de Cristo, o cordeiro imolado, e do cordeiro desce o sangue, e o sangue se espalha nos 7 sacramentos, né?
Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia: da cruz de Cristo desce copiosa redenção. O que é essa copiosa redenção? Os sacramentos. Os sacramentos procedem do sangue da cruz, né, do sacrifício de Cristo. Aqui também você tem aí os 7 sacramentos explicadinhos nesse livro. Bom, vou caminhar mais um pouquinho, Fernanda, no slide, e daqui a pouco eu volto para responder as perguntas, tá? Então vamos andar mais um pouquinho. Eu estou falando aqui dos dons carismáticos do Espírito Santo. Depois eu vou falar, numa outra aula, dos dons infusos do Espírito Santo. Aqueles 7, né, que a gente recebe desde o batismo. Sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. Bom, então São Paulo diz: a um é dada a palavra de ciência, já expliquei, a outro por esse mesmo Espírito, a outro a fé, aquela fé operativa, a fé que remove montanhas, né? A outro a graça de curar as doenças. O catecismo da igreja fala explicitamente que Deus dá a algumas pessoas o dom da pessoa rezar e ficar curada. O catecismo da igreja diz explicitamente. Entende? Então, tem pessoas que realmente têm um dom de cura. O dom não é a pessoa que cura. Não entendemos bem por quê, Deus atende o pedido daquela pessoa. Entende? Eu não tenho esse dom. Confesso a vocês. Meu trabalho na igreja não é de rezar. Eu rezo pelas pessoas. Rezo, claro, rezo. Mas tem pessoa, por exemplo, me lembro de Dona Laura, né? Tia Laura, em Lorena. Uma senhora simplíssima, uma senhora de roça, eu me lembro dela. Não tinha cultura nenhuma, mas era uma mulher de Deus. Gente, quantas curas eu vi acontecer com orações da tia Laura. Inclusive aquele campeão mundial de xadrez, o Mequinho, que tinha uma doença degenerativa terrível, o Mequinho foi curado num grupo de oração da Dona Laura em Lorena. O campeão mundial de xadrez, Mequinho. Né? Quer dizer, Deus sabe por que Ele dá certos dons para certas pessoas. E o catecismo lembra o seguinte: nem sempre as pessoas ficam curadas. Também, às vezes, a pessoa reza e não cura. Por quê? Porque, às vezes, Deus sabe que não é bom para a pessoa. Né? Aí, o catecismo cita, inclusive, né? O catecismo cita aquela passagem de São Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, onde São Paulo diz assim: pedi 3 vezes ao Senhor que tirasse de mim esse espinho na carne, que é um verdadeiro anjo de Satanás a me esbofetear. Mas o Senhor disse: não tiro, Paulo, basta-te a minha graça, porque se eu tirar, Paulo, você vai ficar vaidoso, você pode cair no perigo da vaidade. Então Deus às vezes deixa um espinho na carne, para a gente não ficar vaidoso, porque Paulo teve a visão do 7º céu, né? Paulo teve encontro com Jesus, Paulo tinha tudo para se tornar um homem vaidoso. Eu vi Jesus, eu tive visão. Então, você quer saber? Para você não ficar vaidoso, eu vou deixar um espinho na sua carne. E todo mundo sabe o que é um espinho na carne, né? Como incomoda, né? Um espinho no dedo, enquanto você não tira, né? Não vou tirar. Entende? Eu não sei se eu tenho marcado aqui, mas eu gostaria de... Aqui, olha, parágrafo 1508 do Catecismo. No 1508 do Catecismo, eu quero ler isso daqui. Porque, sabe, aí é a palavra da igreja. Quando a igreja fala, a gente não tem dúvida. Né? 1508, diz assim, ó: o Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura, para manifestar a força da graça do ressuscitado. Olha que bonito. Para manifestar a força da graça de Jesus ressuscitado que está ali. Porque Jesus disse: onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou presente. Então, o dom de cura é dado para manifestar a graça de Jesus ressuscitado que está ali. Então, não é
da pessoa, é do Cristo ressuscitado, que usa a pessoa. Todavia, mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças. Por isso, São Paulo deve aprender do Senhor que basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que manifesta, pois é na fraqueza que minha força manifesta todo o seu poder. 2 Coríntios 12, 9. Estão vendo? Então, Deus cura através, né, às vezes, da oração de umas pessoas. Né? Mas às vezes não cura. Eu me lembro que há mais ou menos 30 anos, eu tive um problema na vista, o ceratrocone. E eu tive que usar lentes de contato, de vidro. Depois fiz 8 cirurgias na vista. Mas há 30 anos atrás, eu pedi para muitas pessoas que tinham dom de cura rezar por mim, e eu não fiquei curado. Eu ficava pensando, padre Robert de Grandes, padre Francis McNutt, um americano que tinha um dom de cura extraordinário, tia Laura, rezaram por mim e eu não fiquei curado. Tive que fazer 8 cirurgias. Depois eu entendi, Deus queria me curar pelas cirurgias. Curou pelas cirurgias, não curou pela mão dele. Aí eu entendi por quê. Porque Deus queria me purificar de muita coisa errada. Então, pelos meus olhos, Deus mudou muita coisa na minha vida. Quem sabe se não fosse, eu não estaria aqui hoje. É o espinho na carne. Então, quando uma pessoa que tem o dom de cura reza por alguém não fica curado, não pense que é falta de fé. Não é falta de fé. São desígnios de Deus que a gente não sabe o que é. Deus conhece o futuro. Ele sabe se é bom ou não conceder aquela cura ou não. Quando a gente reza, Deus pode dar 3 respostas para a gente. Sim, te curo agora. Espere. Ou então diz, não. Ele pode dizer sim, não, ou espere um pouco, não está na hora ainda. A nossa fé manda dizer o quê? Obrigado, Senhor. O Senhor sabe melhor do que eu. Então, o que o Senhor me der, eu agradeço. Essa é a resposta daquele que tem fé. Bom, então, dom da cura, volta aí. A graça de curar as doenças, no mesmo Espírito. Agora, o importante é isso, sempre é o mesmo Espírito que concede, pode passar, é o mesmo Espírito que concede os dons. Há outro, o dom de fazer milagres. Ora, os apóstolos não fizeram tantos milagres, os santos não fizeram tantos milagres, não é? Pedro ressuscitou mortos, Paulo ressuscitou mortos. Então, Deus pode dar a algumas pessoas, especialmente as pessoas mais santas, canais desobstruídos do Espírito de Deus, pode conceder a graça até de fazer milagres. Né? A outro, a profecia. Bom, vou parar por aqui, porque a profecia eu quero dar uma explicação um pouco mais longa. E vou deixar então para a aula que vem, porque eu quero responder aqui algumas perguntas, senão o programa vai terminar. Tá? Então, vamos responder aqui algumas perguntas. Se der tempo, eu volto aqui. Bom, eu tenho aqui a pergunta do Arthur, via e-mail, qual é o e-mail do programa? O e-mail do programa é escoladafé@cancionnova.com, certo? Por este e-mail você pode mandar para cá a sua pergunta. Ou pelo telefone 12 31 86 2600. Então, o Arthur pergunta o seguinte, na crisma, todos os pecados são perdoados como no batismo? Não, não é a mesma coisa. Tanto assim que para ser crismado, a igreja exige que a pessoa já esteja na graça de Deus. Ou seja, os crismandos, antes eles se confessam. É por isso que para ser crismado, primeiro tem que ter sido batizado, ter feito a primeira Eucaristia, para depois poder ser crismado. Então, o sacramento da crisma não é como um batismo, que remove o pecado original e inclusive todos os pecados pessoais. Não, é um sacramento que traz o Espírito Santo. Tá? Eu fico em estado de graça? O Arthur pergunta. Arthur, você já está em estado de graça antes de ser crismado, porque você já passou pela confissão. É isso aí. Lázaro Cardoso, via e-mail, é de Campos, no Rio de Janeiro. Ele diz assim, no período de preparação para a crisma,
preciso ter algum preceito, pois começarei no sábado e gostaria de antemão saber. Eu não entendi muito bem, Olavo, o que é esse preceito que você quer dizer. Se é para a preparação da crisma, você precisa ter vontade, né? A gente só recebe graça de Deus se a gente tem fome de Deus. Então, eu penso que um preceito necessário não vá ser crismado simplesmente porque você foi obrigado, porque todo... Não, eu vou porque eu quero receber esse dom do Espírito Santo. Tem coisa mais importante do que você receber Deus na sua vida? Tem? Não tem. Eu quero receber o Espírito. Então, o preceito que eu acho que precisa ter lá é você ter fome, ter preparo. Eu quero. Sabe, quando você quer fazer uma viagem muito importante, ou uma festa muito... aquela preparação, aquele desejo. Deus ama você ter desejo dele. Entende? Eu acho que isso aí é que cria, né, as disposições necessárias para que aconteça a graça de Deus. Sérgio Souza, o Sérgio é de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. O Sérgio pergunta assim: quando estudamos os sacramentos de iniciação, a igreja diz que são batismo, crisma e eucaristia. Sim, e também a confissão. São os sacramentos de iniciação, né? Aí ele pergunta: quando e por que houve a inversão entre crisma e eucaristia, né? Hoje somos batizados, recebemos a Eucaristia e depois somos crismados. Sérgio, eu penso que essa inversão, primeiro a primeira Eucaristia e depois a crisma, eu penso que é para que haja uma preparação mais adequada. Por quê? Para a primeira Eucaristia, para receber a primeira comunhão, então a criança aí com 7, 8, 10 anos de idade, ela recebe o catecismo da primeira comunhão. Quem é Deus? O que é o pecado? Quais são os dogmas básicos da igreja, que estão no sacramento? Agora, quando ela já está adolescente, ela vai ser crismada, então aí ela já tem mais maturidade. Então eu penso que é uma questão apenas assim pastoral, catequética, para que a criança tenha um desenvolvimento melhor, né, na sua catequese. É o que eu posso te dizer, tá? Bom, Marielle Santa Rosa, pelo Facebook, ela pergunta o seguinte: qual o tempo correto para a formação para receber a Eucaristia e a crisma? O Código de Direito Canônico, Maria, diz o seguinte, que a Eucaristia é quando a criança tem o uso da razão, ela tem a chamada discrição. O quê? Mais ou menos a partir de 7 anos de idade. 7, 8 anos de idade, uma criança já está apta a receber o catecismo de primeira Eucaristia, né? Aliás, aqui tem um livro maravilhoso que eu gosto sempre de mostrar, a Eucaristia, Pão da Vida Eterna, explica, né, para crisma e também para a primeira Eucaristia, o que é a missa. Um livro maravilhoso, todo ele ilustrado, foi feito por um bispo italiano do Vaticano, trabalhou no Vaticano, Raffaello Martinelli, que foi do Pontifício Conselho de Catequese. Inclusive, o padre Paulo Ricardo trabalhou junto com ele no Vaticano. Esse livro é fantástico, desse bispo. Então, a criança aí com 7 anos, ela já consegue entender o que é a missa, o que é a Eucaristia, o que é o pecado, ela pode se confessar, né? A crisma, a igreja diz que pode ser feita em seguida. A criança já tendo o uso da razão, pode ser feita em seguida, né? Recomenda-se, o Código de Direito Canônico recomenda a partir de 12 anos. Mas não é algo assim rígido, não é. A Conferência dos Bispos em cada país, mais ou menos, regula isso. No Brasil está regulado mais ou menos para 14 anos. Mas o bispo pode autorizar mais, pode autorizar menos. Entende? Então, não há uma idade limite cravada, não há. É algo mais ou menos, entende? No Brasil tem feito mais ou menos aí a partir dos 14 anos de idade, mais ou menos, é o que tem acontecido. Mateus, pelo e-mail, a crisma é citada em qual versículo da Bíblia? Claro que a palavra crisma não aparece na Bíblia. O que quer dizer a palavra crisma? Crisma é o nome do óleo com o qual o bispo unge
o crismando e diz, recebe o Espírito Santo. Aquele óleo, ele tem o nome de crisma. Então, o sacramento passou a ser chamado sacramento da crisma, onde se usa o óleo do crisma. Mas não aparece a palavra crisma na Bíblia, mas aparece o fato, Atos 8, né? Onde os apóstolos crismaram pela primeira vez na Samaria. E o Espírito Santo ensinou para a igreja, inspirou a igreja de que ali estava um sacramento, como inspirou os outros sacramentos da igreja. Bom, aí quem não acredita na igreja, paciência, né? Bom, tem mais pergunta aqui, Gustavo Vigoto, pelo Facebook. Fiz preparação para a crisma, porém, por motivos particulares, abandonei, faltando um mês para o fim. Agora eu preciso fazer tudo de novo para ser crismado? Ô, Gustavo, essas coisas tem que conversar com o pároco, na igreja onde você fez. Explica para o padre, padre, eu fiz, né? Por exemplo, aqui na nossa Catedral de Lorena, a crisma, a preparação já começou, começou em fevereiro e vai até novembro, né? Então, todo sábado tem aula. Eu sei porque, inclusive, a catequista que faz isso trabalha comigo, né, na nossa editora, né? Todo sábado, 1h30 à tarde, os jovens, é o ano inteiro. Então, chega lá para o padre, olha, padre, eu fiz 10 meses, perdi um mês, né? Eu queria só completar essa formação, entende? Aí tem que conversar, não tem norma fixada no Código de Direito Canônico para isso, tá certo? É uma questão de bom senso, tá? Luciana Lima, pelo Facebook. Qual a diferença entre padrinho de crisma e de consagração? Pode ser padrinho diferente? A presença dos padrinhos de consagração é necessária? Veja bem, gente, oficialmente não existe padrinho de consagração. Código de Direito Canônico diz assim, só tem 2 tipos de padrinho. Padrinho de batismo, que são 2, e padrinho de crisma, que é um só. É o que diz o Código de Direito Canônico. Padrinho, madrinha de consagração é uma coisa oficiosa, bonito, tem seu valor, tem sentido, mas não é obrigatório. Então, se a pessoa quer escolher um padrinho de consagração, um homem ou uma mulher, se quer escolher 2, não tem norma. Aí, entendeu? Não há como proibir ou como aprovar. Já terminou o tempo? Vou responder rapidamente aqui, então, a última pergunta, que é do Joel Bruno. Pode um ministro da Eucaristia não ser crismado? Não tem isso regulado no Código, pelo que eu saiba. Aí depende, eu penso, da autorização do bispo, né? O bispo que vai dar autorização para ser ministro, não sei, ele vai verificar isso daqui. Eu penso que não é um impedimento. A pessoa não ter sido crismada, ela não poder ser ministro. Eu acho que não é um impedimento, porque isso não está regulado, pelo que eu sei, não está regulado. Depende da maturidade da pessoa. Agora, uma coisa muito importante de dizer, viu, gente? Eu não sei porquê, criou-se uma tradição de que parece que não é obrigado a ser crismado. É obrigado a ser crismado. Todo cristão é obrigado a ser crismado. Se você não quiser ser crismado por preguiça, você está cometendo pecado. Porque está escrito aqui que é obrigado. Entendeu? Claro, o Espírito Santo quer vir a você e você diz, não quero. Que falta de consideração com ele, não é? Não pode. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa. Eu quero pedir a vocês, né, que fiquem de pé, vocês que estão aqui, para receber uma bênção dos nossos queridos padres que nos acompanham, mesmo nas suas casas, né? Eu gosto sempre de mostrar esses adesivos aqui, que a nossa editora Cleofas também divulga, para você colocar no seu carro, né? Mande benzer, pregue no teu carro. Um dia eu sofri um acidente violento, esse adesivo estava embaixo do espelho retrovisor do meu carro, acabou meu carro, mas eu saí ileso. Deu perda total na Via Dutra, em Lorena, a estrada mais movimentada desse país. Aqui, a face de Cristo tirada do Santo Sudário. Benza isso, coloca no teu carro.
Você vai ver que beleza. E aqui um adesivo que eu mandei fazer. Não corra, não mate, não morra, porque nós somos todos irmãos. Hoje eu vi um acidente terrível. Terrível. Uma carreta passou por cima de uma van e matou 7 pessoas. De imediato. Não corra, não mate, não morra, pelo amor de Deus. Nós somos todos irmãos. Não é? Pelo amor de Deus. Vamos pedir aos sacerdotes que nos abençoem. Põe aí diante de Deus a tua intenção, a tua necessidade, o que você precisa hoje pedir a Deus. E nós pedimos ao Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, conceda-nos por essa bênção sacerdotal, diaconal, episcopal, a graça que hoje nós precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram participar aqui, vocês de casa que me acompanharam. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.